E aí galera, beleza? Já na área trazendo mais um vídeo pro canal. E hoje galera, vim trazer pra vocês aí comprometido, né? A verdade sobre o Tony Khan, né cara? Sim, me pediram bastante pra falar sobre o administrador, né, o CEO da All Elite Wrestling, e eu vim aqui trazer pra vocês o que eu penso dele, tá? Mas antes, claro, eu peço aqui que você me dê aquela moral, deixe seu like logo no início do vídeo pra você não esquecer. E se você não for inscrito aqui, se inscreva, cara, ativa o sininho porque toda vez que está conteúdo aqui, você vai poder receber em primeira mão, tá bom? Então, bom, sem mais delongas, vamos começar aqui a falar a verdade sobre o Tony Khan, né, cara? Eu, particularmente, estava bastante receoso de trazer esse vídeo, né? Tem muito fã do Tony Khan aqui, muito fã da All Elite. Eu respeito todo mundo que é fã dele, tá? Eu aceito, mas eu tenho uma visão muito diferente de vocês em relação ao Tony Khan, tá? E muita gente vinha me pedindo para me trazer esse vídeo falando sobre ele de maneira bem específica. E eu até então estava meio receoso e tudo mais, mas conforme tem sido muita coisa sobre ele, eu particularmente achei interessante trazer para vocês aí qual é a minha opinião sobre ele. E já de cara eu posso dizer pra vocês, cara, que pra mim ele é um dos maiores desastres, se não o maior desastre administrativo da história do Pro Wrestling, tá? É bizarro, esse cara é totalmente bizarro, tá? Até então a gente tinha como mais criticado a Dixie Carter, né, na TNA, mas ele eu acho que em alguns pontos supera inclusive a Dixie, tá ligado? Então é complicado o Tony Khan, e eu vim aqui, né, justificar o meu ponto, tá? Eu tenho alguns tópicos aqui, né, que eu separei para vocês e vou embasar um pouco a minha opinião sobre ele através deles, tá? E bom, o primeiro tópico que eu tenho aqui é o tópico financeiro, tá? A All Elite aí ainda tem 5 anos de existência e simplesmente não consegue apresentar lucros, tá? O primeiro ano dela teve muito investimento e ela meio que se arrastou. A partir do segundo ano ela já começou, né, a ensaiar o investimento no AEW Fight Forever, né, o game da All Elite. O jogo ficou desenvolvendo e gastando dinheiro da All Elite por anos, o que comprometeu, né, muito, né, a questão da finança da empresa, né, e a All Elite ali gastando, contrata, faz o Pix para um, o Pix para outro, né, e simplesmente não consegue apresentar lucro. E no final do ano passado, se eu não me engano, o Tony Khan tinha sido entrevistado pela Forbes, onde ele falou que, olha, a gente apresentou lá 100 milhões de receita, né, e tudo mais, não falou quanto ele teve de prejuízo, mas falou que teve 100 milhões de receita, tá? Mas, né, ano que vem a gente vai lançar o jogo e tudo mais, né, o jogo vai, né, ser aí uma coisa que vai fazer a gente passar dos 100 milhões, né, e a gente tá bastante esperançoso. O jogo foi lançado, né, depois de comprometer o dinheiro da All Elite por anos, e não foi esse o sucesso todo, tá? Apesar da gente não ter números exatos aí, né, da venda dos jogos da All Elite, né, pelo que se especula pelos principais sites envolvidos, ele vendeu menos da metade do que o da WTK23, inclusive, tá? E, além disso, né, outro indício que o jogo não foi esse sucesso todo é que não terá um novo jogo, tá? A All Elite não irá lançar uma outra edição do Fight Forever. Pelo que o próprio Tony Khan falou, o investimento da empresa em jogos, né, vai ser basicamente em jogos de celular, né? E o Fight Forever, ele vai estar ganhando DLCs. Tipo assim, é um jogo que foi lançado a primeira vez, tem diversas falhas, os fãs criticaram bastante aí alguns pontos do jogo e não vai ter melhora, tá? Ele não vai ser melhorado, ele vai ser esse jogo aí mesmo e vai ter DLCs atualizando o roster, tá? Então deve entrar o Swerve Strickland Scott, deve entrar alguns caras ali em DLC e vai ficar isso aí por anos, tá? Ele não deu nenhuma previsão de lançar um outro jogo com melhoras, inclusive. Então é isso, vai continuar o Fight Forever do jeito que tá e lançando DLC atrás de DLC aí, até uma hora que eu acredito que não venda mais nada e a gente vão ser forçados a criar um jogo novo, cara. O que, claro, é um indício gigantesco aí de que o jogo não foi esse o sucesso todo, tá? Então comprometeu aí pelo menos 3, 4 anos da empresa, né, no desenvolvimento de um jogo que não deu o resultado que se imaginava. E para piorar, ainda fechou aí, segundo alguns sites, com um rombo de 34 milhões nos cofres, vai passar o ano de 2024 aí tentando, né, tirar esse rombo e só a partir de 2025 eles devem ter algum lucro, tá? Isso se, claro, ele não fizer contratos milionários aí com o Extra WWE, né, para poder, né, dar um boost nos shows, que deu um downgrade até de canal, né? Era da TNT, depois foi para TBS, isso porque, né, na TNT tinha os jogos da NHL e tudo mais que atrapalhavam os shows da All Elite, né? Às vezes tinha que mudar de horário, às vezes não tinha, inclusive. E aí botaram pra TBS lá, deram uma moral até a TBS, né? Jogou pra um canal que tem menos visualizações do que a TNT
né, para poder não ser interrompido, e acabou abrindo um espaçozinho maior na grade para a Elite ter um pouco mais shows e ganhar aí alguns milhões a mais. Mas não tem como dizer que não foi um downgrade aí para a Elite, já que, apesar dela ter ganho um dinheirinho com mais programas, teve que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, né? Ela foi para um canal onde tem menos visualizações, então a audiência da Elite não aumenta, tá ligado? Ela sempre tem ali um ou outro boostzinho e tal, mas não vai sair daquilo porque o canal que ela foi é menor do que ela tava. E bom, aproveitando que eu citei os shows aí da Elite, vem o meu segundo tópico, que é o booking, né? O booking da Elite sempre foi algo extremamente criticado, tá? Eu particularmente tinha muita paciência no início, até porque eram os caras que vinham do cenário independente, muitos deles não tinham, né, uma relação muito boa com história, né? Era basicamente ir lá lutar e meter o pé pra casa. Então você começar a ter que criar histórias era algo bastante complicado. Mas são 5 anos e continua as mesmas críticas ao booking da Elite, cara. A galera segue reclamando, inclusive o Tony Khan sempre tá aí nas redes sociais aí pra poder, né, querer justificar uma das escolhas malucas dele. A última agora foi a do Hulk, né, que ele deu um push lá aleatório pro cara e aí quis, né, comparar com o que a WWE fez. E logicamente o erro da WWE não justifica o erro da Elite, né, então é algo meio zoado. Tem diversos pontos dentro desse booking horrível dele que a gente pode citar, como o fato, por exemplo, dele meio que ser sobrecarregado, porque ele não abre mão de boocar os shows, e hoje ele toma conta do show da Ring of Honor, do Dynamite, do Rampage e do Collision, fora os pay-per-views. A mesma pessoa, tá ligado? Tu acha que ele realmente tem essa criatividade toda? Não. E naturalmente o show do Rampage, por exemplo, é meio que abandonado, e o Collision é um show no qual é meio que uma repercussãozinha do que aconteceu no Dynamite, e o Ring of Honor eu acho que ninguém assiste, cara. Sendo muito honesto, as coisas que são feitas ali relacionadas a Ring of Honor, tudo é trabalhado no show do Dynamite, né? Ó, vamos trazer o campeão X da nossa querida lá, o Ring of Honor, pra cá pra defender o cinturão mundial, o cinturão de dupla, o cinturão feminino, o cinturão sempre puxa. O cara simplesmente conseguiu destruir o show da Ring of Honor, cara. Hoje eu acho que eu não conheço uma pessoa que assiste show da Raw, inclusive aqui no Brasil. Fora a questão da divisão feminina, que é super mal bocada desde sempre. Alguns bookings sem final, alguns bookings meio sem lógica, meio esquisito, né? E essa questão do booking é totalmente criticado da Elite, me leva a mais um tópico, que é a questão de gestão de elenco e gestão de conflito, tá? Isso porque, né, o booking maluco dele já gerou diversas vezes discussões a ponto de ter aí pancadaria no backstage, gente se pronunciando nas redes sociais aí, mostrando insatisfação, não uma, não duas, mas várias vezes. O último caso eu trouxe hoje pra vocês, que foi o do Jeff Hardy aí, que botou nas redes sociais aí nitidamente, né, insatisfeito com o que vem sendo programado pra ele. Tem outros lutadores que saíram também falando mal da empresa. E, cara, ele não consegue ter pulso firme pra nada, tá ligado? Ele não consegue resolver nada. Você não teve ali uma experiência no qual existia um conflito lá dentro e ele foi e resolveu. Muito pelo contrário, o conflito acontece lá dentro, fica exposto pro lado de fora e vai cada vez mais queimando o nome da empresa e ele não consegue fazer nada. A gestão dele é horrível. Eu já vi outros amigos que comentam aí sobre a Elite falar que isso pode se dever aí ao fato de que ele não é uma pessoa do meio do pro wrestling, uma pessoa de fora, e aí talvez as pessoas não respeitem tanto ele por isso, mas ele, como homem do dinheiro, deveria ter sim um pulso firme, né? Porque é ele que no final das contas paga o salário de geral, tá? Mas, bom, seguindo falando de conflitos aí, me leva ao meu próximo tópico, cara, que é o conflito dele com a WWE, cara. Ele tem uma guerra extremamente unilateral com a WWE. A WWE não fala dele. A WWE não se preocupa em momento nenhum de citar ele ou a Elite. Mas ele não perde a oportunidade nunca de falar da WWE e a Elite, tá? A princípio não era só ele, tá? A gente tinha lá o próprio Chris Jericho várias vezes falando da WWE, querendo que a WWE reconhecesse eles lá e tal, que pelo menos entendesse que eles existiam, que demonstrasse que eles existiam, mas a WWE meio que sempre cagou pra eles. A WWE, inclusive, recentemente, segundo Mike Johnson da PW Inside, instruiu os lutadores a simplesmente não se importar com o Tony Khan e o que ele fala, tá? Esse é o ponto, é uma briga totalmente unilateral, é só a Elite brigando com a WWE e a WWE cagando pra Elite. E esse, sem dúvidas, é um dos pontos pra mim que faz com que a repercussão da empresa ao Elite, principalmente dele, né, caia por terra. Porque, tipo,
fica algo muito chato, muito desagradável, tudo tem que ser comparado com a WWE, tudo tem que, se eu fiz isso aqui é porque os caras fizeram lá, meu Deus, olha o que os caras estão fazendo, meu Deus, olha pra quem eles estão dando push, meu Deus, eu tô fazendo melhor que eles. Eles nunca se preocupam em fazer, eu fiz o meu melhor. Eu fiz melhor que eles, tá ligado? Então essa retórica aí incomoda muita gente, jornalistas, né? Incomoda lutadores, ex-lutadores, né? Incomoda a gente que é fã, tá ligado? Porque, cara, só se preocupa em fazer o seu, cara. Esquece da WWE, cara. Ele não consegue esquecer isso, tá ligado? E, principalmente nas redes sociais, isso fica muito visível, né? Esse é o meu último tópico, as redes sociais, tá? Pessoal, a utilização dele das redes sociais é algo, tipo assim, bizarra, tá ligado? É algo assustador. Um dono de empresa que não tem nenhuma postura de dono, zero, tá ligado? Ele parece um fã alucinado falando um monte de besteira, criando guerra por nada, tendo uma relação assim muito tóxica com os fãs dele. Lógico que vai ter gente a favor, lógico. Não existe empresa no mundo, não existe, tá? Que simplesmente todo mundo parou de ir. Não existe isso, tá ligado? Sempre vai ter aquele fã fanático, aquele fã hardcore que eles costumam chamar, que vai estar ali. A própria Tia Ney, que já teve arenas lotadas, né? Hoje em dia, ela tem ali o show dela num estúdio, até mudou isso no último ano aí, mas vinha sendo no estúdio e tinha gente lá assistindo, tá ligado? Então não vai acabar, meu Deus, né? Não tem ninguém apoiando o cara. Sempre vai ter, mas conforme o tempo vai passando, vai ser menos gente, entendeu? E isso aí é, sem dúvidas, algo que queima muito a imagem da Elite, cara. Muito, muito. O último grande exemplo disso foi o que aconteceu agora com o Jinder Mahal, né? No qual ele foi lá citar o Jinder Mahal, querer responder, né, a própria USA Network lá, que nem sabe se era o cara da USA Network, provavelmente deve ser algum ADM lá, algum estagiário que colocou meio que uma indiretazinha, e ele foi lá se pronunciar e não teve uma pessoa a favor dele, pra falar assim, não, esse cara aqui, tá ligado, apoiou o Tony Khan nas abobrinhas que ele falou. Não teve um, ele só se queimou, tá ligado, só se queimou, só isso. Ele foi lá pra gerar uma treta no qual deixaram ele inclusive sem resposta, porque não tinha como responder. Cara, é um desastre, tá ligado? É um verdadeiro desastre. Tinha muito potencial, muito potencial. É uma empresa que ele pegou, né, de lutadores assim maravilhosos. Tem o melhor roster do mundo pra mim. Tem top 2 melhores lutadores do mundo lá, Kenny Omega e o Will Ospreay. Tem a melhor divisão de duplas, tem um contrato televisivo muito legal, tem uma base de fãs muito boa. Ele tem uma questão de abertura melhor à chegada de lutadores até ele, coisa que na WWE a gente já viu diversos relatos de lutadores, né, que não tem contato com Vince ou Triple H. Então tinha tudo pra dar muito certo, cara, mas não dá. Ele é uma pessoa extremamente complicada, né, que de certa forma tá sendo o grande problema do negócio dele, tá? Não são os lutadores que estão lá, não são o público que é fã fanático da Elite, né? Também não é a televisão que faz parceria com eles. O maior problema da Elite é o Tony Khan, tá ligado? Pelo menos a minha opinião, coloque aí nos comentários a opinião de vocês, beleza? Dito isso, galera, valeu, falou e fui.